A seleção brasileira sempre foi uma das mais poderosas seleções do mundo, não apenas por ser a maior campeã mundial, mas também por sermos a seleção com mais estrelas em seu elenco. Tanto é que o rei do futebol vem do nosso país. Entretanto, desde a Copa de 2014, após a esquisita derrota para a Alemanha pelo placar elástico de 7-1 em pleno território nacional, muitas pessoas não têm mais confiança de que o Brasil chegará a conquistar o tão sonhado Hexa. Mas e nesse ano de 2022, será que o Brasil vai levar o Hexa campeonato? Se gostou do tema, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho para notificação de novos vídeos e compartilhe com aquele teu amigo que é fanático por futebol. Feito isso, vamos ao vídeo de hoje. Vale lembrar que agora mais cedo o Brasil venceu a Sérvia por 2-0 com autoridade, jogando muito bem e fazendo 2 lindos gols. Você pode procurar o repeteco da jogada aí em algum outro local do YouTube. Por mais que pareça ser um pensamento presunçoso que eu vou dizer, sim, é bem possível que o Brasil seja campeão da Copa de 2022, pelos seguintes motivos. 1. Situação política e econômica. Por mais que muitas pessoas não concordem com a ideia de que a situação política e econômica de um país influencia no desempenho de seus jogadores, esse sim é um fator muitas vezes crucial para o desempenho dos jogadores. Primeiro, pelo fato de que quanto melhor for a economia do país, maiores serão os investimentos aplicados no esporte, por exemplo, consequentemente na seleção nacional, e com bons investimentos, com certeza aquela equipe terá melhor infraestrutura, melhores preparadores físicos, melhores centros de reestabelecimento em caso de possíveis lesões de jogadores, enfim, sem contar a situação política, que geralmente, dependendo do caso, pode abalar o psicológico dos jogadores que vão estar preocupados com seus amigos, parentes, familiares, que estão vivendo períodos difíceis em seus países, como guerras, por exemplo. Talvez por esse motivo a seleção iraniana levou uma goleada tão expressiva contra a Inglaterra, vista a situação de revolta que atualmente acontece naquele país. Mas comparando o Brasil com outros países, nós estamos economicamente um pouco melhor que países dentro mesmo da própria América Latina e alguns países da Europa. Portanto, no meu ponto de vista, creio que o Brasil chega muito mais preparado do que outros países, embora não seja o mais preparado de todos. Elenco. A seleção brasileira é o único elenco em que todos os jogadores estão quase ou no mesmo nível, tirando apenas de lado o Neymar, que na minha humilde opinião está em um nível bem mais elevado do que os outros. Entretanto, diferente das seleções como Portugal, por exemplo, que tem o Cristiano Ronaldo como único jogador totalmente inalcançável e o restante da equipe joga de razoável a bom, o Brasil, por sua vez, tem vários jogadores que jogam em um nível bom a excelente, tais como Vinícius Júnior, Pedro, Thiago Silva, entre outros. Conseguimos perceber que economicamente estamos bem, e que o nosso elenco, comparado com a grande maioria, é bem mais recheado e poderoso, desde a defesa até o ataque. Mas o que poderia então atrapalhar o Brasil nesta Copa? Eu digo a vocês que a seleção capaz de impedir o Hexa é o próprio Brasil. Fica comigo e você vai entender. Infelizmente não é oculto de ninguém como funcionam os bastidores da CBF, e muitos jogadores que até então mereciam ser convocados não o foram, de modo que isso pode impedir o progresso da equipe. Temos como exemplo a seleção de 2014, que quando perdeu o Neymar, não tinha absolutamente ninguém que conseguisse ser uma figura de autoridade dentro de campo, o que desestabilizou a equipe. Naquele ano poderíamos ter trago o Ronaldinho Gaúcho, que foi campeão da Libertadores pelo Atlético Mineiro, poderíamos ter trago o Hernani, conhecido como Brocador, que foi artilheiro do ano pelo Flamengo, mas o Filipão preferiu chamar outros nomes que tecnicamente não fizeram nenhuma diferença, e aparentemente tivemos a sensação de que só existia o Neymar no time. Uma outra coisa que também incomoda muitos torcedores e que pode acabar prejudicando a seleção é a seletividade de Tite. É, exatamente, a seletividade. Diferente de outros técnicos como o Dorival Júnior, que gosta de fazer um rodízio no clube, Tite mostrou-se bem mais seletivo, escolhendo aqueles jogadores que mais lhe agradam, sem se importar com a qualidade ou a produção do determinado jogador. Por exemplo, o jogador Pedro do Flamengo jogou um futebol extraordinário durante esta temporada, tanto em gols como em assistências. Mas você acha, sinceramente, que ele vai colocar o Pedro como titular? Na minha humilde opinião, eu acho muito difícil. Portanto, graças a essas picuinhas e bobagens, o Hexa pode ficar para 2026. Mas, se esses empecilhos não acontecerem, se o Tite jogar a seletividade no lixo e passar a dar chance a todos os jogadores, tenho certeza que a seleção conquistará esse torneio. E você, está confiante para o Hexa? Deixa nos comentários, pois eles são muito importantes para mim. Assim eu saberei se você gosta ou não dos meus conteúdos. Compartilhe com seus amigos. E é isso aí, galera. Valeu, fui!